Amém, queridos? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, amém? Verso 1 em diante diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugar onde ele haveria de ir. E disse-lhes: A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei. Permanecei nessa casa e bebei do que tiverem, pois o operário é digno de seu salário. Não passeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebido, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nelas houver e dizei ao povo, o reino de Deus está entre vós. Aliás, o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebido, sai para as praças e dizei, até a poeira da vossa cidade, que se apegou nos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabeis, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Vamos ter só mais uma palavra de oração. Senhor bendito, eis aqui tua palavra, Senhor, novamente. Nos encontramos nesse lugar, Senhor, para falar, ó Deus, à tua igreja sobre aquilo que tu tens posto no nosso coração ao refletirmos nesse texto. Aquilo que o Senhor nos tem comunicado, aquilo que o Senhor nos tem falado. Permita-nos, ó Deus, falar com objetividade, expor, ó Deus, essa porção das Escrituras de forma a que todos possam compreender e entender, todos possam receber um ensino, compreender, ó Deus, a importância das coisas que aqui estão postas e assumirem, Senhor, um papel de efetivos contribuintes no desenvolvimento do teu reino, participando do comissionamento, participando do envio, do ide, participando, Senhor, da efetivação no cumprimento da missão. Ajuda-nos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Comissionado, envio e missão. Parte 2. Nós pregamos uma série de sermão. Eu falei aos irmãos que nós iríamos fazer 3 sermões em cima de Lucas, capítulo de número 10, nesses versos que nós acabamos de ler. E esse tema seria
Comissionamento, envio e missão. Nós trabalhamos na semana passada o comissionamento. Aliás, na semana retrasada, porque semana passada foi Páscoa. Então, na semana retrasada, o comissionamento, agora nós vamos falar sobre o envio. Posteriormente, falaremos sobre missão. Ok? Então, essa é a segunda parte, a segunda mensagem nessa série. Então, o capítulo 10 de Lucas se inicia com o comissionamento dos 70 discípulos. Isso a gente viu. Eles são chamados para anunciar aonde? Anunciar nas cidades a qual Jesus iria passar. Jesus iria passar por aquelas cidades no caminho para Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém e cumprir seu ministério, Jesus iria ainda visitar outras cidades. E ele chama 70 discípulos e os envia à sua frente para que eles anunciem que Jesus haveria de passar ali naquele lugar. Essa informação ela se encontra nos versos 1 e versos 2 do texto de Lucas. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 10, você vai observar que Jesus comissiona, que Jesus chama esses 70 discípulos, e ele diz, olha, eu vou enviar vocês adiante de mim. Olha só, diz o seguinte, e depois disso, chamou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas poucos são os obreiros. Mas poucos são os obreiros dessa seara. Esse bloco, irmãos, o bloco dessa narrativa, verso 1 até o verso 2, foi o conteúdo daquilo que nós apresentamos no nosso sermão passado, que falava sobre o comissionamento. E eu creio que os irmãos hão de lembrar que quando nós falamos sobre comissionamento, nós abordamos a ideia de comissionamento com 4 ensinos. Ou seja, existe um convite, existe um ministério muito mais amplo do que um ministério apenas dos apóstolos, um ministério que inclui você que aqui se encontra. Existe uma obra que ela é muito maior do que aqueles que se envolvem. A seara é enorme, é gigantesca, e os obreiros são poucos. E existe um casamento perfeito entre a soberania de Deus, que nos manda realizar a sua obra, e a responsabilidade humana em realizar esta obra. Então, esse foi o conteúdo do sermão passado, falando sobre comissionamento. Hoje, nós abordaremos a segunda parte desse sermão, a segunda parte, aliás, dessa série, tratando da narrativa de Lucas 10, nós falaremos sobre o bloco do envio. Os irmãos lembram que no meu primeiro sermão eu dividi em blocos e apresentei os blocos para os irmãos? Agora nós vamos tratar sobre os versos que falam sobre o envio, que fala sobre o ide. Alguém aqui já ouviu a grande expressão ide? Se referindo ao anúncio, se referindo à missão, se referindo a sair, se movimentar para pregar o Evangelho? É sobre isso que nós vamos falar, sobre o ide, o tão famoso ide na boca dos crentes, na boca da cristandade. E essa ideia do ide se encontra nos versos 3 e 4. Você está com a sua Bíblia aberta? Observe, versos 3 e 4 diz, ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas ou sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Bem, irmãos, o contexto dessa narrativa
eu acredito que já está bem compreendido para os irmãos, porque os irmãos têm acompanhado as nossas exposições em Lucas, têm acompanhado aquilo que a gente tem falado, então eu acredito que você já entendeu qual é o contexto dessa mensagem, qual é o contexto dessa narrativa, onde é que ela está inserida, onde é que ela está inserida? Ela está inserida no final do capítulo 9, que é o capítulo que se encerra com uma perspectiva de frustração. Por que de frustração? Nós abordamos esse conteúdo, porque naquele momento, naquele ponto histórico, aonde está sendo narrado os eventos do capítulo 9, os discípulos se mostram como pessoas profundamente imaturas. As ações dos discípulos ali no capítulo 9 apontam-nos uma desesperança para que o ministério de Cristo possa ser frutífero, possa alcançar aquilo que alcançou hoje. E aí é assim que o capítulo 9 se encerra e o capítulo 10 inicia-se trazendo, devolvendo para nós a esperança de que, independente daquela situação histórica, momentânea, vivenciada pelos discípulos naquele tempo, o ministério de Jesus continuava se desenvolvendo, continuava fluindo, independente das condições espirituais, daquele ciclo de pessoas mais próximas, que nós identificamos como os 12 discípulos. Independente deles, independente, na realidade, independente da imaturidade que eles estavam experimentando naquele momento, ainda assim, o ministério de Cristo, de Jesus, se desenvolve, flui, e é disso que o capítulo 10 nos apresenta, abre-nos essa esperança. Agora, sabendo, e eu quero que você preste atenção nisso, sabendo que existe um comissionamento, ou seja, se nós entendemos, se nós compreendemos que existe um chamado de Jesus sobre nossas vidas, e esse chamado, ele engloba o quê? Engloba o convite. Esse comissionamento, ele engloba o quê? Ele engloba um ministério amplo que nos insere neste ministério, nos coloca neste trabalho, sabendo que o comissionamento trata de uma obra maior do que o número de pessoas que se envolve, sabendo, irmãos, que o comissionamento envolve a responsabilidade humana para cumprir a missão, porque Deus é soberano e nos enviou, nos mandou, nos chamou e nos comissionou para a realização dessa obra. Se nós temos essa ideia, se nós compreendemos isso, a pergunta que precisa ser feita agora, para mim e para você, é: de que maneira, como esse comissionamento ele pode ser efetivo, ele pode se consolidar na nossa vida? Ou perguntando de uma forma melhor, para que eu e você, que nós, que os discípulos foram comissionados? Para quê? Ora, essa resposta, irmãos, é a resposta mais simples que se possa dar. Para que nós fomos comissionados? Nós fomos comissionados para cumprir a missão que Deus nos deu. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra aí em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Jesus chama os discípulos aí e diz para os discípulos, Mateus capítulo 28, verso 19, que eles deveriam ir. Eles deveriam sair agora e deveriam pregar, anunciar. E que eles deveriam pregar, anunciar, batizando em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações. Então, o comissionamento é para o cumprimento desta missão.
O cumprimento da missão de realizar discípulos, ensinar as pessoas a guardarem tudo o que Jesus ensinou, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, preste atenção, esse comissionamento é o comissionamento mais amplo. Em referência ao texto que nós estamos tratando, de Lucas 10, o comissionamento foi para quê? Foi para cumprir a missão dada por Cristo, pregar às cidades. Mas esse aqui é o direcionamento do texto, sendo, como eu posso falar, dentro do seu contexto. Eles foram comissionados para irem até as cidades e anunciar o quê? Anunciar que Cristo estaria vindo. Então, essa aqui é a missão direta dos 70. Entretanto, essa missão direta dos 70, essa missão micro dos 70, de anunciar nas cidades, aponta para a grande missão, o grande comissionamento. O comissionamento de toda a cristandade para quê? Para ensinar as pessoas a guardarem as palavras de Cristo, para ensinarem as pessoas sobre a salvação bendita em Cristo Jesus, para fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar os ensinamentos de Cristo. Deu para entender, irmãos? Agora a questão é que, bem, se existe comissionamento, bem, se o comissionamento me foi dado, me foi feito, para quê? Para que a missão ela seja realizada, e a missão é fazer discípulo de todas as nações, é pregar, é ensinar, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essa é a missão, como é que ela se concretiza? Como é que essa missão se realiza? Se existe comissionamento, se existe missão, e eu já sei qual é o propósito do meu comissionamento, é realizar a missão, como essa missão se concretiza? A única resposta possível para essa questão, irmãos, é afirmarmos que o comissionamento nos induz à realização da missão, mas a missão só será feita se nós formos. Se houver um ide, se houver um envio, se obedecermos ao imperativo, à ordem de Cristo, para que saiamos e anunciamos o Evangelho. A missão de fazer discípulos só será realizada, o propósito do seu comissionamento é a missão, e a missão só pode ser realizada se nós formos. Se houver quem vá, se houver quem pregue. O texto bíblico diz: como crerão se não há quem? Se não há quem vá, quem se disponha, quem abra seu coração, a sua boca e fale, como crerão? Como conhecerão? Como terão ciência sobre as obras de Cristo, a graça bendita? Como saberão da remissão de seus pecados, se não há quem vá? Agora, quando nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo 10, versos 3 e 4, entendendo que comissionamento é para a realização da missão, e a missão é pregar, anunciar, fazer discípulos, e que essa missão só pode ser realizada se houver quem vá, se houver enviados, se houver homens, mulheres, jovens, crianças, anciões, disponíveis para ir. Quais são as lições que Lucas 3 e 4 nos aponta quando Jesus olha para os 70 discípulos e diz assim, ó, ide, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quando Jesus diz, não levem bolsa,
alforje, sandálias. Não parem nas praças. Quais são as lições que esses 2 versos nos diz, a fim de que nós possamos entender o nosso comissionamento, entender a nossa missão e nos influenciar, nos motivar, nos fortalecer ao nível, ao ponto, à potência da realização desta missão. Primeira lição, quando eu olho para o texto de Lucas, capítulo de número 10, versos 3 e 4, mas também observando o contexto geral da passagem, eu retiro uma lição. Somos forçados para cumprir o ID. Nós somos forçados a cumprir o ID. Talvez você pense que essa fala ela é um pouco extravagante, desconexa. Jesus força-nos a cumprir a missão? Força. Observa, irmão. Você está com a sua Bíblia aberta? Lê comigo os versos 1. Olha só. Depois disso, o Senhor designou outros 72. E os o quê? E os o quê, irmãos? Os irmãos estão aí? O que foi que Jesus fez quando ele designou os 70? Enviou. Observa que o verso de número 1, Jesus designa os 70 e os manda ir de cidade em cidade, de 2 em 2. No verso 1, Jesus designa e já envia. Já diz, vão, saiam, façam, realizem. E vocês vão de 2 em 2. E aí, irmãos, acontece o verso 2 e vem o verso 3. E como é que o verso 3 começa? O verso 3 começa, ide. Jesus diz, eu vou comissionar você, eu estou lhe chamando para cá, e você vai de cidade em cidade, de 2 em 2, pregar a minha palavra, anunciar que eu vou chegar lá. Preste atenção, você vai ser conduzido para anunciar nas cidades. Isso no primeiro verso do capítulo 10. Passa-se o verso 2, e o verso 3, Jesus repete, ide. Os versos 3 e os versos 4, irmãos, deixam-nos a impressão de que Jesus está empurrando seus discípulos, que Jesus está forçando-os a irem, como se Jesus estivesse insistindo com os discípulos para que eles obedeçam a sua voz, o seu imperativo. Ele disse, vão, e agora ele diz, vai depressa, ide. Jesus já havia dado a ordem no primeiro verso, ele tem que repetir a ordem no terceiro verso, identificando que nós temos dificuldades para ouvir, entender, absorver e obedecer à voz do Senhor no que diz respeito ao ir. Precisamos que Cristo nos force, insista conosco para que saiamos e falemos do Evangelho, preguemos o Evangelho, anunciamos Jesus de cidade em cidade. Como eu disse, irmãos, parece que Jesus, ele está empurrando os discípulos. Parece que ele está forçando os discípulos. Essa é a imagem que eu consigo visualizar. Quando Jesus chama os discípulos aqui, diz, olha, eu vou separar vocês de 2 em 2. E agora diz, vai, ide. Observa o verso 4, para você ter ideia, como existe essa noção de
de pressão, Jesus colocando pressão sobre ele. Observa, eu quero que você entenda o verso 4, a ordem de Jesus, falando assim, ó, não leve bolsa, não leve alforge, não leve sandálias, não pare nas praças. Eu quero que você entenda isso aqui, não como a maioria das pessoas entendem esse texto. A maioria das pessoas, ou alguns entendem o texto, achando que quando Jesus diz, olha, não leve dinheiro, não leve alforge, não leve uma sandália, não pare nas praças, é que Jesus está indicando que a vida religiosa, a vida cristã, a vida de anúncio do evangelho tem que ser uma vida ascética, uma vida profundamente isolada. Isso aqui não está falando de votos de pobreza, como alguns acham que o texto se refere. Aquele que se envolve com a obra de Deus tem que fazer um voto. Não é sobre isso que o texto está falando. O sentido, dentre outros, desse texto é: vá agora. Vá agora. Não se distraia. Não tenha distrações procurando recursos. Não tenha distrações procurando suprimentos. Não tenha distrações procurando conforto. Não se distraia no caminho, entre as praças. Não perca o foco da sua missão. Venha, eu chamo você, separo você de 2 em 2 para que você vá. E agora eu digo, vai, e vai depressa, sem distrações, sem ficar pensando em como eu vou, de que forma eu vou, como eu vou ser sustentado, como as coisas vão acontecer, aonde eu vou. Aliás, como eu vou ficar lá? Jesus está dizendo, vai. Não se distraia. Não se distraia buscando recursos. Não se distraia achando que você precisa de um mínimo de conforto para anunciar o evangelho, para anunciar de cidade em cidade que Jesus está indo lá. Não se distraia no meio do caminho com conversas paralelas, soltas. Não perca seu foco. Queridos, essas informações, elas são bastante interessantes. Qual a informação? Essas duas informações que eu acabei de apresentar é interessante. Quais as informações? Primeiro, que Jesus nos força. Jesus força, faz uma pressão para que eu e você saiamos, nos envolvamos, realizemos o ID. Ele força, faz pressão. E a segunda informação, que nós não podemos nos distrair. Nós não podemos perder o foco desta missão. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que essas duas informações são interessantes para nós? Porque nós, irmãos, somos mestres. Preste atenção no que eu vou dizer e você vai se identificar com isso. Porque quando eu estava fazendo a leitura desse texto, orando, pensando sobre essas coisas, e esse pensamento veio sobre o meu coração, eu disse, meu Deus, sou eu. A Bíblia se abriu diante de mim como um espelho, e eu vi o meu rosto aqui. Nós, irmãos, somos mestres em nos fazermos de desentendidos. Eu e você, nós temos uma habilidade de fazer de conta que não é comigo, que Jesus não está falando comigo. A palavra está aqui, o ID está aqui, a ordem está aqui, a missão me foi dada, o comissionamento me foi feito. Mas você já ouviu aquela expressão, se faz de doido? Nós somos assim. Nós ficamos disfarçados, dissimulando, fazendo-se de desentendido. E a outra coisa, irmãos, é que além de
se fazer de desentendido em relação à ordem que Deus nos dá, em se fazer de desentendido com o comprometimento com essa obra, a gente se distrai com muita facilidade. A gente perde o foco com muita facilidade. Parece, irmãos, que nós sofremos de TDAH espiritual. Você já viu o transtorno? Você conhece? Hoje de manhã eu estava conversando com a Daça sobre o transtorno. Pessoas que perdem a concentração com muita facilidade, se distrai, se dispersa, não consegue absorver a informação por várias situações, mas a pessoa se distrai, ela não tem foco. É um transtorno. Parece, irmão, que nós vivemos a vida cristã TDAH, no que diz respeito à missão. No que diz respeito ao ir, no que diz respeito ao foco, que é a missão de ir e anunciar, nós perdemos com facilidade esse foco. Então, a primeira coisa é que Jesus nos força. E Ele nos força por causa dessas duas coisas. Porque a gente se faz de desentendido, a gente se passa diante das ordens de Deus, da responsabilidade de ir, e porque a gente tem TDAH espiritual. Segunda coisa, o que é que eu aprendo? Qual é a outra lição que esse texto 3 e 4 de Lucas 10 me diz? A primeira é que Jesus força. Jesus faz com que eu abandone a ideia de ficar me fazendo de desentendido. Jesus me manda focar, não me distrair, focar no meu ministério, focar no meu comissionamento. Essa é a primeira coisa. A segunda é que nós somos ovelhas entre lobos. Presta atenção, irmãos. Por que a gente se faz de desentendido? Por que a gente perde o foco? Porque, irmãos, não parece ser uma coisa atrativa ser comissionado, ser chamado, realizar uma missão. Não parece ser uma coisa atrativa, não parece. Por isso que a gente se faz de desentendido e por isso que a gente não tem foco. Sabe por quê? Porque como se já não fosse suficiente os versos 1 e 2, Jesus dizer que a obra, a seara, é gigantesca. Lembra no primeiro tópico do nosso sermão lá passado, que a obra é maior do que o número de pessoas que se envolvem? Então, como se isso aqui já não fosse desanimador, vou fazer uma obra que eu não tenho como abarcar, e as pessoas que se envolvem também são poucas e não têm condição de fazer. Parece que eu vou varrer, parece que a noção, mais ou menos assim, irmãos, para levar aqui num nível mais tranquilo, é varrer a praia. Você entenda a ideia? Varrer a praia. Você está varrendo a praia? Como é que você varre a praia, irmãos? Vai limpar a praia no sentido de limpar, não daquela sujeira que as pessoas deixam, lixo, mas limpar a areia. É um trabalho que não se acaba. Enxugar gelo, você já viu enxugar gelo? Você enxuga, sempre está molhado. Não tem como. Então, como se não fosse desanimador olhar e ver o próprio Jesus me chamar, me comissionar e depois me dizer, depois que ele me chamou, depois que ele me comissionou, eu disse, pronto, agora, massa, vou receber a missão de Cristo. Que pode ser melhor do que isso? Aí Jesus, olha, dá a pancada. Qual é a pancada? A obra é grande, gigantesca, você não tem como realizar só. Você não tem capacidade, aliás, você não tem como fazê-la. Por mais que você trabalhe, você não conseguirá fazê-la.
Ainda diz o seguinte: você tem que orar para que Deus envie outras pessoas para lhe ajudar nesse trabalho. Como se isso já não fosse desanimador o suficiente. O que Jesus faz nos versos 3 e 4? Ele diz assim, ó: essa obra que eu estou enviando vocês para irem, esse trabalho que vocês precisam realizar, que é grande e que vocês não conseguirão realizar, porque ela é enorme, ela é muito maior do que vocês, mas vocês têm que fazer. Nessa obra, vocês serão como ovelha no meio de lobos. Ovelha no meio de lobos. Você consegue visualizar a cena? Irmão, qual é o maior inimigo da ovelha? Qual é o pé? Eu sei que a ovelha é um animal que sofre predação, é isso? A palavra correta seria essa? Um animal que não está no topo da cadeia alimentar. Ele é caçado, ele é comido, ele faz por todos os animais. Mas, irmãos, o lobo é o animal que, por natureza, conhecidamente, a gente entende, profundamente inimigo da ovelha. É o predador, vamos supor, se é que é possível dizer isso, o lobo talvez seja o predador natural da ovelha. Jesus está dizendo, a obra é grande, gigantesca, você não vai conseguir fazer só. Você precisa orar para que Deus envie outras pessoas para lhe ajudar. E outra coisa, nessa obra que você vai fazer, você vai ser como uma ovelha no meio de lobos. Se você tem dificuldade de imaginar essa cena, você como uma ovelha no meio de lobos, deixa eu trazer essas imagens para você entender o que é que Jesus está dizendo. O que é que Jesus está dizendo quando ele diz assim, ó, vocês serão como ovelha no meio de lobo nessa missão que eu estou enviando vocês a fazer. Lembra de João Batista? Decapitado por Herodes? Mateus capítulo 6, versos 14 a 29. Decapitado. Perdeu a cabeça. Uma ovelha no meio dos lobos. Lembra do próprio Jesus? Isaías 53 diz que como ovelha muda diante daqueles que o feriam. Isaías 53, versos 7 e 55. E Jesus vai, caminha, palmilha sobre esse chão, como uma ovelha. E no dia do seu julgamento, ele está mudo, diante dos seus acusadores, dos seus algozes. Lembra-se de Estevão? Capítulo 7, 54 a 60. Irmãos, esse texto de Estevão, eu li esse texto de novo hoje. Eu não prestei atenção qual era a tradução que eu estava olhando, porque eu estava lendo online. Mas, irmãos, nessa tradução, o texto bíblico diz que os homens, ao ouvirem as palavras de Estevão, o testemunho, a pregação de Estevão, eles colocaram as mãos nos ouvidos e gritaram acima da voz de Estevão para abafar o som de Estevão, e voaram sobre Estevão e o arrastaram para fora da cidade, e todos o apedrejaram. Como uma ovelha. E o que Estevão estava falando, irmãos? O que Estevão estava fazendo? Pregando. Anunciando. Falando quem era Jesus, aquele que havia sido morto pelas mãos da liderança religiosa de Jerusalém. Lembra-se, irmão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 1 a 3, quando Herodes inicia uma perseguição na igreja e manda aprisionar os irmãos, e o texto bíblico diz que a intenção do aprisionamento era para maltratá-los.
Como se a prisão não fosse suficiente, a intenção de aprisionar os irmãos era para maltratá-los. E é nesse texto que Tiago é morto ao fio da espada. E que sai uma ordem para perseguir Pedro e prendê-lo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 1 e 3. Você lembra de Paulo? Você lembra de Silas? O texto bíblico diz que Paulo foi apedrejado, recebeu chicotadas. Você lembra, irmãos, da história, os espetáculos de horror que os imperadores promoveram utilizando a vida de cristãos, que eram dilacerados nos coliseus, nas praças, aliás, nos ajuntamentos das cidades, dilacerados por animais, por ursos, por leões. Homens e mulheres, crianças que eram postas como tochas acesas para iluminar as cidades do império. Isso é ser ovelha no meio de lobos. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Jesus nunca fez, quando estava apresentando o seu ministério, quando ele estava cumprindo a sua missão, a missão de estabelecer o reino de Deus, a missão de promover a remissão dos nossos pecados através do seu sangue, da sua vida. Jesus nunca fez isso dando aos discípulos, preste atenção, irmão, aqui, ó. Jesus nunca fez isso apresentando ilusões para os discípulos. Quando Jesus pregava, quando Jesus comissionou os seus discípulos, quando ele lhes apresentou aquilo que eles deveriam fazer, Jesus não fez isso falseando a verdade, enganando, iludindo os discípulos, que essas coisas, essa missão, esse trabalho, seria o melhor trabalho do mundo. Iludindo os discípulos, dizendo para eles que esse trabalho seria fácil, facílimo, talvez até seria uma ação de recreatividade para você, para nós. Não! Jesus apresentou para eles toda a dificuldade, todo o drama do que é realizar a missão. O discípulo de Jesus Cristo precisa estar plenamente consciente de que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque, primeiro, eles odiaram a Cristo. E como discípulos de Cristo, seremos odiados nesse mundo. João, capítulo de número 15, versos 18 a 25, diz isso. Se eles odiaram o Filho, quanto mais a vós. 1 João, a carta de 1 João, capítulo 3, verso de número 1, o velho apóstolo João diz: não fiquem maravilhados, pois se o mundo vos odiar, não fiquem maravilhados. Paulo, irmãos, fala para o seu jovem discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, ele vai dizer, ó, todos os que quiserem viver piedosamente sobre esse chão, sofrerão perseguições. Martinho Lutero, o grande reformador, disse que Caim ainda se levanta para matar Abel. E fará isso durante todo o curso da história da humanidade. Caim ainda continua se levantando para matar Abel. Irmão, entenda, eu quero que você entenda o que eu estou falando.
Eu quero que você abra seus ouvidos, eu quero que você abra seu coração para isso. Preste atenção, o Evangelho, escute, dê atenção a isso, o Evangelho, o reino de Deus, o discípulo de Cristo envolvido na missão, existe, vive sobre esse mundo como uma ovelha, imitando Jesus, que foi a ovelha muda ao matadouro, conduzida ao matadouro. O discípulo vive neste mundo, seguindo o cordeiro que foi imolado para o resgate de muitos. A pregação do Evangelho, a ação do discípulo indo, pregando, fazendo discípulos, realizando a obra. É como aquele indivíduo que faz essas coisas, é como se ele fizesse essas coisas com a sensação de que a qualquer momento ele será devorado. Preste atenção, irmão, o discípulo envolvido com o reino de Deus, que entendeu o que é ser cristão, que entendeu que foi comissionado para a realização de uma missão e só pode realizar sua missão se ele for, se ele se dispor, se ele obedecer ao ir. Ele sabe que quando ele vai e ele realiza o que está realizando, que é a obra de Deus, a obediência da pregação do Evangelho, do anúncio do reino, ele sabe que faz essas coisas, mas ele tem a sensação de que a qualquer momento ele pode ser devorado. Porque esse mundo é apresentado por Cristo como lobos. Terceira lição. A primeira lição, irmãos. Jesus nos força. Nos força porque nós nos fazemos de desentendidos. Nos força porque nós perdemos o foco e nos distraímos com facilidade. A segunda lição, nós somos ovelhas no meio de lobos. É um perigo. A vida cristã neste mundo, o trabalho cristão neste mundo é um perigo. A terceira lição, existe urgência no caráter dessa missão. Urgência no caráter da missão. Lucas capítulo 10, versos 3 e 4, mostra como existe uma urgência para ir. Existe uma urgência para que nós nos disponhamos a realizar a obra, a missão. Jesus mesmo, olha irmão, Jesus mesmo sabendo, a urgência era tamanha, era tão grande a urgência para a realização dessa missão, que Jesus mesmo sabendo que os discípulos poderiam ser devorados, expoliados, maltratados, sofrendo risco de sua vida, Jesus diz: vão, ide. Porque a urgência nesta obra é grande. Os versos mostram que existe urgência para ir. Jesus diz: não perca tempo buscando preparativos. Não perca tempo buscando recursos. Não perca tempo se distraindo em conversas paralelas, em informações outras que não seja o anúncio do reino. Irmãos, ir e realizar
A missão é primordial na vida cristã. Primordial na vida cristã. Isaías, no capítulo 6, versos 8 a 9, quando ele tem a visão gloriosa de Deus, ele diz, quando há um questionamento na eternidade. Isaías capítulo 6, 8 e 9, leia aí, você vai ver. Existe um questionamento na eternidade. Quem há de ir por nós? Isaías diz, envia-me a mim. Envia-me a mim. Diante do questionamento da eternidade, quem há de ir? Quem está dizendo, envia-me a mim? Existe urgência. Jesus olha para os campos, lá em João capítulo 4, verso 35, e diz, os campos já estão brancos. Agora o interessante, irmão, sabe o que é? É que se você ler os versos anteriores ao verso 35, Jesus está dizendo assim, ó, falando para o povo, vocês olham para o campo e dizem assim, ó, faltam 4 meses para que haja a cega. Os homens olham para os campos e dizem, ainda há tempo, não está na hora, os campos ainda não estão maduros, não é para ser feita a colheita agora, nós temos tempo. Jesus diz, os campos já estão brancos para a ceifa. É necessário urgência. Irmãos, o mesmo apelo, presta atenção, irmão, o mesmo apelo, o mesmo convite, a mesma ordem, a mesma insistência continua ecoando dos céus à terra, desde a antiguidade até os dias atuais, ou seja, quem há de ir por nós? O convite continua sendo feito desde a antiguidade até agora, ide! Vá, ponha-se em ação, para que o reino permaneça, avance, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja avance contra a corrupção deste mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E, irmãos, você já ouviu isso inúmeras vezes. Por que Jesus utiliza a expressão do sal? Porque o sal tem a capacidade de quê? De quê, irmãos? Salgar, mas ele faz também o quê? Ele preserva, sim ou não? É ou não? No interior o pessoal colocava sal na carne para poder passar 2, 3 dias aquela carne, porque não tinha geladeira. Então o sal preserva. Por que que o mundo não tem sido preservado? Por que que o mundo caminha de mal a pior? Será que nós não estamos perdendo o sabor? Quando temos deixado de fazer aquilo que o Senhor nos mandou a fazer, que é ir e anunciar que Cristo é o Redentor? Quem dará ouvidos? Quem obedecerá? Quem se comprometerá? Quem será tocado desses que me ouvem? Você que me escuta. Quem dirá, eis-me aqui, envia-me a mim? Não é, eis-me aqui, envia o Joaquim. Eis-me aqui, envia o Cristiano. Eis-me aqui, envia o Weber. Eis-me aqui, envia o André. Eis-me aqui, envia o Robson, envia o Kelps, envia a irmã, o irmão, envia. Eis-me aqui, envia-me.
Eu quero estar presente, eu quero estar na ação. Independente da obra ser grande, gigantesca, cansativa, enfadonha talvez. Independente de que eu me canse. Independente de que promova estresse, angústia, por não conseguir realizar com maestreza aquilo que o meu Senhor me mandou fazer. Envia-me, mesmo diante do perigo de ser como ovelha no meio de lobos, envia-me a mim. Quem, irmãos, ouvirá a voz? Quem atenderá o chamado? Eu concluo essa fala, concluo esse sermão, dizendo que realizar a missão é responsabilidade de cada cristão. Convidar outras pessoas, compartilhar da bênção de reconhecer Cristo, é primordial para a vida cristã. Irmão, não dá para dizer que eu sou crente, cristão, sem ter essa prática, essa dinâmica. Irmão, talvez isso tenha se perdido, talvez isso tenha ficado empoeirado na sua alma, no seu coração, no nosso coração, na nossa alma. Talvez nós tenhamos perdido de vista essa ideia. Talvez nós estamos tão acostumados com essa realidade de culto, de vir à igreja, de adorar, de cantar e ir para casa, que nós perdemos de vista a responsabilidade com ir. Perdemos de vista a responsabilidade de anunciar. Talvez a gente tenha se esquecido dessa realidade. Existe uma biografia de um missionário chamado James Ofrase. Ele foi um missionário entre os chineses. E na biografia de James, escrita pela filha dele, diz o seguinte, diz que James ele era um excelente pianista, futuro, brilhante como musicista. E sempre foi cristão a vida inteira. Ia aos cultos, vinha, tal, ia para casa. E um dia ele encontrou um folheto na rua, na calçada, voando. Ele tomou o folheto e leu. Sabe o que era que tinha no folheto? O folheto dizia assim, ó. O que acontecerá naquele grande dia, quando diante da eternidade Deus lhe perguntar: onde estão as testemunhas que por meio do seu trabalho, do seu serviço, da sua disponibilidade, conheceram a remissão dos pecados e hoje estão aqui compondo esse grande povo? Essa era a pergunta. Naquele grande dia, o Senhor perguntará: onde estão aqueles que ouviram o testemunho pelos seus lábios? Onde estão aqui no meio da multidão? Quem são as testemunhas que podem afirmar que você trabalhou incessantemente no meu reino, na minha obra, que você ouviu a voz, que você atendeu ao ID, que você cumpriu a missão? Onde estão? O folheto continua e diz: eu não sei qual vai ser a sua resposta, mas eu acredito que todas as desculpas que você costuma apresentar hoje, e elas aparecem ou elas apresentam para o seu coração uma justificação, naquele grande dia, elas não farão sentido algum. Sabe todas as desculpas que você apresenta?
para não se envolver, para não trabalhar, para não realizar, para não servir, para não pregar, para não ir. E essas desculpas, elas satisfazem o seu coração, elas te desculpam diante das pessoas. Naquele dia, elas não vão fazer sentido algum. Finalizo aqui esse sermão com 3 aplicações rápidas para a gente fechar. Somos forçados por Cristo. Queridos, essa cena de Jesus forçando, a cena de Jesus constrangindo os discípulos para que eles saiam, ela é até compreensível na vida do discípulo. Escute o que eu estou dizendo. Estou fechando aqui, bem rápido. A cena de Jesus forçando os discípulos para que eles obedeçam à missão de ir, ela é compreensível. Por que é compreensível? Porque os discípulos ainda não tinham compreendido plenamente quem era Jesus. Eles não sabiam o que Jesus iria realizar por eles e pelo mundo, que era a remissão dos pecados. Então eles estavam relutantes em se envolverem plenamente naquele trabalho. Por isso que Jesus forçava. É normal, dá para aceitar isso. Agora, irmãos, essa cena de Jesus pegando você e pegando a mim pela mão e nos empurrando, forçando a mim e a você a pregar o Evangelho, essa cena de Jesus constrangindo a mim e a você para que nos envolvamos na obra, ela é inadmissível. Porque eu e você sabemos o que Cristo fez por mim e por você. É inadmissível a cena de Cristo te forçando, te constrangendo a que você abandone o egoísmo e libere uma palavra de esperança e que possa promover remissão de pecados para outros que estão afundados no pecado. Alguém teve misericórdia de você e falou e anunciou o Evangelho para você. Você não tem vergonha de ser calado diante do desespero de almas que caminham a passos largos para o inferno. Porque você se cala. Porque eu me calo. Porque nós nos calamos. Porque nós não falamos. Pense sobre isso, irmão. Olha para esse lugar. Olha para a rua, para os vizinhos, para os amigos. Irmãos, é inadmissível. Segunda coisa, somos ovelhas no meio de lobos. Uma coisa que precisa ficar compreendida, irmãos, por nós é que este mundo, ele é extremamente hostil para as ovelhas de Cristo. Extremamente hostil para as ovelhas de Cristo. Não existe associação entre as ovelhas de Cristo e esse mundo. É sempre perigo. A ovelha de Cristo está sempre em suspense, caminhando sobre esse chão. Escuta, uma vida sem aflição, uma vida sem perseguição, uma vida sem talvez algum nível de violência deste mundo contra nós, deve causar em mim e você uma reflexão. Se não existe nenhuma aflição deste mundo sobre mim, se não existe nenhuma pressão deste mundo sobre mim, se não existe nenhum nível de violência deste mundo contra mim, eu preciso me perguntar: será que eu não faço parte desse mundo?
Porque o mundo será amável com quem dele compartilha de seus ideais, mas profundamente hostil com aqueles que se opõem aos seus ideais. Se o seu nível de cristianismo não tem nada de aflição, nada de perseguição, nada de nenhuma espécie de nível de violência contra você, contra a sua vida, contra seus posicionamentos, contra as suas falas, contra o seu estilo de vida, pergunte-se, questione. Ovelha ou lobo? Ovelha ou lobo? 3. Existe uma urgência. Irmãos, se só por um segundo, se seus ouvidos fossem abertos agora, por um segundo, e você pudesse ouvir os sons da eternidade, se agora Deus lhe desse a capacidade de ouvir todos os choros, todas as agonias, todo o desespero de todos que no dia de hoje atravessaram a morte sem a esperança da remissão dos seus pecados, se você pudesse ouvir isso hoje, talvez, você entendesse que a sua participação, que a sua contribuição, que o seu envolvimento no reino, no ID, é fundamental. Talvez isso comovesse a sua alma. Se você escutasse o rogo, o choro, a agonia de quem está atravessando a eternidade agora sem a esperança de ressurreição. Talvez esse choro, essa agonia, quebrasse essa postura tão perversa que nos consome. Joaquim, por favor, ora por nós. Oh, Deus. Senhor, nós, diante daquilo que mais uma vez é dito, Senhor, nós, Senhor, deveríamos, ó Deus, cair em prantos diante, Senhor, da realidade vivida e experimentada por nós, Senhor. Deveríamos, Senhor, cair em prantos diante, Senhor, da indiferença, diante da omissão, diante do descaso que impera em minha vida e em nossas vidas. Mas a voz que ecoa pela eternidade, ecoou mais uma vez ao ser dita, propagada, proclamada, exposta com muita clareza esta noite. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais ainda mais os vossos corações. Nós, Senhor, pedimos em nome de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, que sejamos, ó Deus, mais uma vez impactados com a palavra pregada esta noite, Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça salvífica, as consolações poderosas do Santo Espírito acompanhem os meus irmãos, esta comunidade reunida neste lugar,
e toda a igreja de Deus espalhado na face da terra. É a oração que eu faço hoje e sempre. Amém, amém, amém. Lembrando que agora nós vamos ter cantina, tá bom? Irmãos, irmãos, só um segundo, eu sei que a gente já avançou muito no tempo, mas